Olá, estudante do 8º ano, professores, pais e todos que nos acompanham, sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Silene Félix e hoje o tema da nossa aula aí é para trabalhar um assunto bem interessante. Nós vamos falar sobre a questão de ficção, realidade, entretenimento, enfim. É uma semana de retomada, mas temos assunto bem bacana. Então, nós vamos falar sobre a Guerra dos Mundos. Será? O que acontece? O conteúdo da aula de hoje. Então, o tema é, eu deixei até assim para vocês pensarem, não coloquei nenhum tipo de ponto de exclamação ou interrogação para criar já um efeito. Tema da aula, real, falso ou ficção? O objetivo da aula, analisar as escolhas lexicais mobilizadoras, para a construção de sentido de escrita num texto. Você sabe, já que vamos falar sobre ficção, será que ficção também tem um pouco a ver com fake news ou não? E como você definiria então a palavra ou esse contexto aí de fake news? O que você fala? Manda uma mensagem, uma palavra, uma frase. Como você definiria fake news? Porque aí vamos entrar no contexto da nossa aula. Então, o que é fake news para você? 1 minuto. Ótimo, tivemos várias interações, que bom. Ó, os alunos da professora Marinês colocam o seguinte, notícias falsas com a intenção de manipular. Já manda os alunos da professora Isabel Cristina. Também temos aqui, ó, a aluna Júlia Fernanda coloca assim, informações falsas, foram o que eles comentaram aí. Muitos falando sobre informação falsa, escrita e fala ou falada, informações falsas, escrita, falada ou na telecomunicação. Muito. Ele diz aqui, fake news é toda notícia falsa, seja escrita, falada ou telecomunicada. Então, vamos lá, temos mais informações aí, ó. O aluno fala que fake news são notícias falsas com a intenção de enganar pessoas que acreditam nelas. Então, nós temos aí essas interações, logo mais temos mais. Então, tem mais uma questão que eu vou colocar aí na tela. Eu quero que vocês analisem, então, essa imagem. A partir dessa imagem, que ela faz parte de uma campanha, Ela faz parte da campanha do Conselho Nacional de Justiça para combater fake news, que são essas notícias falsas, como vocês falaram, e tem o objetivo de enganar as pessoas. Então, temos aí uma tarja preta escrita fake news, perigo real. Compartilhar notícia falsa não é brincadeira, é perigoso, E as consequências podem ser fatais. E nós já temos aí muitas situações, sabemos que fake news podem ser fatais mesmo. Aí eu tenho uma questão para vocês aí. Se vocês já compartilharam ou sabe de alguém que divulgou alguma notícia falsa, vou dar 1 minuto para vocês mandarem aí se conhecem ou também se já produziram ou enviaram notícias falsas. Então, 1 minuto.
Olá, queridíssimos. Acho que agora meu som está funcionando. Qualquer coisa, manda notícia aí, mas estão me avisando que a produção maravilhosa, avisando que tudo agora dá certo. Troquei de microfone, estou aqui com vocês. E o pessoal falando sobre notícias falsas. O Heitor falando, olha, já vi uma notícia falando sobre vacina, né? Falou que fazia mal. Absurdo, notícia falsa. O Petronili falando, não enviei, contudo já fui vítima de notícia falsa. O Vinícius falando, já fui vítima. Ou já enviou. Ele falou que já, né? Já enviou, já foi vítima. Deixa eu ver aqui, o som do professor não está bacana. Agora deve estar bacana. Vamos lá, está funcionando. E é isso, professora Silene. Muito bem, então assim, as participações excelentes. E só então para relembrar nesse momento, notícias falsas com sentido de enganar as pessoas, que já tem um contexto aí, já fala que é notícia falsa, de causar confusão, tumulto. Principalmente, né, nós vimos muitas nas redes sociais, às vezes de modo sutil, até comentamos para procurar as informações em sites fidedignos, até falamos assim, aqueles que tem lá no final BR, por exemplo, se for sobre saúde, que alguém comentou aí, procurar no site do Ministério da Saúde, é importante, assim, pesquisar mesmo antes de ficar divulgando qualquer informação. Mas era só para vocês relacionarem que tem notícias, até mesmo que parecem que são verdadeiras, né, e não são. Mas também, dentro da nossa área de literatura, língua portuguesa, nós também podemos usar a linguagem para causar entretenimento. E agora é nesse momento que vamos entrar. Se o professor Mauro quiser comentar alguma coisa relacionada, também pode falar, tá? Isso é verdade, porque às vezes uma notícia falsa ela surge a partir de um entretenimento. A gente entra num site que ele é um site de humor, está ironizando, e aí tem aquele corte, né, dá um print na tela e envia como se fosse a verdade. Existe até um termo de um documentário, documentário falso, chamado mockumentary. O que é um mockumentary? Mockumentary é um documentário falso. Então, por exemplo, tem uma notícia falsa que circula pela internet, pelas pessoas, né, de que o homem nunca pisou na Lua. De onde veio isso? A partir de um mockumentary, um documentário falso que fizeram, que é cinema. Então fizeram para fingir que era de verdade. E aí as pessoas assistem esse documentário e espalham fake news. Olha, o homem nunca pisou na Lua. A gente tem documento, tem espaço, tem tudo. O homem pisou na Lua, foi até lá. E aí espalha a notícia falsa. Olha, não existe homem na Lua. Mas isso aí ou seja, foi feito para entretenimento e vira notícia falsa. Então é importante saber ler com qualidade, com parcimônia. Como a professora Silene disse, né? Buscar se informar nos canais apropriados. Exato. Então, assim, nesse momento, então, nós falamos sobre a questão da responsabilidade de produzir, ou até mesmo estar divulgando, né, fake news, mas agora vamos falar sobre uma fake news, mas no sentido da literatura, no caso, entretenimento. Nós vamos entrar na parte de ficção científica, muito bom. Então, tem uma imagem aí que eu coloquei na tela, eu quero que vocês pensem agora da seguinte maneira. Se você já imaginou o que ocorreria, né, o que aconteceria, se fosse noticiado que extraterrestres estivessem invadindo a Terra. Então, esse primeiro momento só para a imaginação. Aí tem uma imagem de isso aconteceu, mas foi de um modo de entretenimento. Será que hoje as pessoas acreditariam que realmente a Terra poderia ser invadida por outras, vamos dizer assim, seres de outros planetas? Como seria? Então, esse é o primeiro momento, tá? Se divulgassem, acreditariam? Tá? Na sequência, nós temos um texto, o professor Mauro fará a leitura do texto, e nós vamos comentar sobre a parte de entretenimento e se entra na parte de real, falso ou ficção. Então, por favor, professor. É um prazer. Em 1898, o escritor inglês H.G. Wells publicou o livro de ficção científica A Guerra dos Mundos. O livro narra uma invasão marciana na Terra e já teve várias adaptações. Uma das mais famosas é o filme estadunidense de 2005 com o ator Tom Cruise. Em 1938, 40 anos depois da publicação do livro, o americano Orson Welles dirigiu e narrou uma adaptação da obra em uma rádio americana. A narração que ele fez é considerada impressionante até hoje. Mas o que seria apenas mais um programa de rádio tornou-se um pesadelo para muitos ouvintes. Várias pessoas que sintonizaram a rádio no meio da transmissão e perderam o início, que explicava do que se tratava, acreditaram que realmente a Terra estava sendo invadida. Isso provocou pânico em algumas regiões, com pessoas saindo às ruas amedrontadas, sem saber o que fazer. O programa foi elaborado
como um típico programa de rádio musical com boletins noticiosos. No entanto, durante os boletins, é que as informações referentes à invasão dos extraterrestres eram narradas, criando uma impressão de tratar-se de notícia real. O formato de boletim de notícias foi duramente criticado pela mídia da época, porque criava uma ilusão de que o fato realmente estava ocorrendo. Na época, ainda não existia televisão, e muito menos internet. Isso fez com que Orson Welles tivesse que ir a público e explicar o que havia ocorrido. A obra de H.G. Wells está em domínio público desde 2017, o que significa que seus livros podem ser reproduzidos, reeditados, copiados, relançados e mesmo sofrerem alterações sem necessidade de autorização prévia. Vale a pena conhecer obras como A Máquina do Tempo, de 1895, A Ilha do Dr. Moreau, de 1896, O Homem Invisível, de 1897 e, além, claro, de A Guerra dos Mundos, de 1898. Todos livros maravilhosos, professora Silene, maravilhosos, que valem a pena dar uma conferida. Então, aí nós vimos, estamos aí pela leitura, sabemos que existem livros de ficção científica, falando principalmente dessa questão de invasão alienígena, são pontos que normalmente gostamos de ouvir e até então, depois dessa pesquisa, né, sobre esses autores, que surgiram até no nosso psicológico e na imaginação ficou fixa, né, que seriam a Terra invadida por extraterrestres, que teríamos essa parte que eles são seres superiores e até, né, o imaginário desses seres feios, né, que tem até uma inteligência superior e no contexto até tecnologia, né? Eu quero até que o professor comenta sobre isso. Será que as pessoas, se criasse uma notícia que a Terra estaria sendo invadida, os alunos ou a população acreditaria hoje? Eu acho que, na minha humilde opinião, acho que sim, dependendo de... Porque as pessoas tendem a acreditar em narrativas e ficções, né? Por isso que é importante ver tudo com parcimônia. Eu falo de alienígena, sim, porque há alguns anos uma mulher foi morta na cidade de Guarujá, aqui no estado de São Paulo, por conta de uma fake news, porque acusaram-na de bruxaria. Olha, alguém ser morto por conta de bruxaria em pleno século XXI, não é impossível acreditar que as pessoas comecem a acreditar que o mundo está sendo invadido por marcianos. Apesar de terem ido robôs para Marte, nós termos enviado robôs para Marte e constatar que lá, de fato, não há vida tal qual nós a concebemos, né? Então, como a nossa aula hoje, a habilidade é falar sobre a questão de analisar e saber o que é entretenimento e o que é real, tem aí, de acordo aí com essa situação, que essa situação foi polêmica, foi toda criada, então uma notícia de rádio, as pessoas ficaram com medo, assustadas, em pânico e levaram muitos, né? Depois foram até comentados, realmente não foi desse jeito, houve aumentaram tanto essa notícia, mas ela, fato, ocorreu e muitas pessoas acreditaram. Então, o que ocorreu foi as pessoas acreditarem que a Terra estava sendo invadida por extraterrestres, mas isso aí não é tão antigo, as pessoas acreditarem na ficção. Tem um livro chamado O Código da Vinci, que é um livro de ficção, todo de ficção, e que ali tem alguns personagens reais, né, obras de arte reais, e muitas pessoas começaram a acreditar que o que estava sendo narrado como ficção, como entretenimento, como a professora falou, né, nesta obra, era verdade. E passaram a acreditar mesmo, né? Então, é necessário diferenciar. Olha, isso aqui é entretenimento, né? Não pode ser tido como verdade, senão acaba criando-se fake news, né? E acaba se vivendo num mundo de fantasias. Ótimo, obrigada aí pelas contribuições. Aí, de acordo com essa situação que aconteceu, que foi noticiado, que estavam sendo invadida a Terra, eu quero que os alunos pensem, de acordo com essa imagem aí, se tem algo relacionado, por exemplo, aí na ondas do rádio, porque nós estávamos falando no momento onde tudo ali, naquele ano, era pelo rádio. Agora nós temos mais facilidades, que são as tecnologias, os meios digitais, enfim, as mídias. E olha só, para vocês analisarem o contexto, as pessoas ouviram, então nós temos a imagem aí, um rapaz, uma moça, né? Um rádio no final e alguém, um ser estranho ali no fundo, com 3 pernas, parecendo uma nave, mas misturado, que está invadindo a cidade. Então, nas ondas do rádio, imaginando essa imagem. E depois, de acordo com as próximas imagens aí que eu coloquei. Então, essas são as imagens.
Qual seria a legenda, pensando na parte de entretenimento, ficção? Qual seria a legenda, né? Ou a partir dessas imagens, como você imaginou que seria a narração ou a invasão no nosso planeta, de acordo com o livro que foi publicado, de acordo, então, com essa situação do rádio? Eu quero que vocês mandem aí uma legenda, pode ser para a imagem 1 e 2, ou somente uma legenda seria o suficiente. Então, lembrando que legenda é uma explicação de uma imagem aí, tá? Então, vou dar um minuto para vocês entrarem no contexto aí da ficção científica. Então, a imagem sobre marcianos que invadem a Terra. Estou aqui, eu já. Marcianos invadem a Terra, fazendo uma legenda, né? E o professor Flávio mandou um sobre a imagem 1. Ele fala assim: os aliens chegaram através do espaço, causando destruição em massa. É isso aí. Verdade. Verdade não, né? É entretenimento, mas a legenda está bem colocada. Aqui, ó, a Melissa. A Melissa mandou: um alien aniquilando uma praia. Obrigado, Melissa, que mandou para a professora Luísa. Mais imagem chegando. Mais imagem, mais legendas chegando. Insetos radioativos vieram de Marte. Isso é imagem 1 e imagem 2. Segundo a professora Gisele. A Júlia, aluna da professora Márcia, manda da imagem 1. Invasão extraterrestre. Bacana, gostei. Eu achei interessante, até deixei a parte da legenda, porque eu queria que vocês percebessem a situação. Normalmente, né, para saber, já que é algo impactante ou que se trata de ficção científica, já começa com algo assim, invasão, marcianos, coisas que talvez assim, a gente no dia a dia não vamos ler, né? Então, já dá para perceber como se trata de ficção científica, que você vê uma coisa super exagerada, com os títulos, né, chamativos. O Heitor exagerou aqui, o Heitor olha, mandou bem, olha só. O Heitor fala, invasão de Kraken mecânico. Nossa, bacana, muito bem. Então, era esse momento para vocês refletirem sobre a questão do entretenimento e uma notícia falsa. Normalmente, a notícia falsa, ela é bem elaborada, às vezes, muitas vezes, nem sempre, né? E colocam até situações e sites para vocês pesquisarem no contexto para enganar e até roubar dados, né? No caso aí das pessoas. Porém, quando se trata de ficção, já tem essa parte mais leve, vamos assim dizer, né? Embora o contexto de ficção pode levar para situações sombrias. Eu não gosto, né? Eu lembrei de um outro que é entretenimento, mas que é de excelente qualidade. É um filme de terror chamado A Bruxa de Blair, que toda a estratégia de marketing do filme foi baseada em criar fake news. Eram 3 jovens que se perderam na floresta e encontraram as gravações, e você vai assistir no cinema o quê? Vai assistir ao vídeo original. Tudo mentira, tudo para criar entretenimento, mas teve gente que até hoje vê o filme e acredita que é de verdade. E vendo o filme, a gente, nossa, que dá aquele medo, né? Esse medo, eu imagino que foi o que as pessoas passaram quando ouviram a invasão do mundo com o Orson Welles narrando, né, nos anos 50. Acho que foi mais ou menos por aí. Mas é por isso que é importante, né, ter esse discernimento. Ok, então assim, já que nós estamos falando sobre a parte de ficção, de uma coisa assim surreal, eu coloquei mais uma imagem e eu quero comentar com vocês sobre ela, né? Hoje será que seria possível, além que eu já perguntei para o professor, se seria possível criar uma notícia dessas, com esse teor que impactasse as pessoas? Será? Aí eu criei... Que legal. Deu trabalho, a professora tentou muito para fazer esses movimentos aí. Eu já falei que acho que sim, né? Então, e o que os alunos pensam? Será que eles pensam que é possível?
possível? Dá para ainda ser enganado, sabendo e pensando que a Terra será invadida por seres de outros planetas ou seres alienígenas? Pessoal, vocês perceberam que hoje o momento é de entretenimento. Então, pensem nesse contexto, na criatividade. E eu recebi o material de uma aluna que vai falar assim, enquanto as respostas estão subindo aí, ela fez um áudio, um podcast, falando como seria essa invasão alienígena. Foi muito interessante. E até eu peço assim que vocês... Ela usou situações simples, nomes de rádios que já existem, ela misturou com algo que ela criou, até mesmo o nome dela como a produtora ali, ela fez uma mistura, e nós vamos aí ouvir, o podcast dessa aluna, tudo bem? Da aluna Maria Eduarda, ela é da Escola Desembargador, lá de Carapicuíba. Então, para vocês aí na tela. Boa tarde. Interrompemos nossa programação normal, agora, em edição extraordinária em nossa rádio, Hora Mundial FM, para informar uma invasão em massa de extraterrestres, que estão por toda a parte. Fiquem em suas casas. Não sabemos o que essas criaturas querem em nosso planeta. Não entrem em pânico. No momento, estamos sem internet. Todas as informações aqui, em nossa rádio, Hora Mundial FM, com sua locutora, Megane Cruz. Os primeiros sinais de alienígenas na Terra são fortes ondas sonoras. Ouçam agora essa mensagem que durou 72 segundos, com ondas magnéticas vindas da direção da constelação de Sagitário. Logo após esse áudio, uma espaçonave pousou em nossa região. Especialistas pedem para não entrarmos em pânico. Novas informações com sua locutora, Megane Cruz, em sua rádio Hora Mundial FM. Nossa, que medo! Caramba, fiquei com medo agora. Olha, com relação à pergunta que a professora fez, alguns dizem que não acreditariam, outros dizem que sim, que causaria muito pânico uma notícia como essa, e todos elogiando muito o podcast da aluna, professora. Nossa, realmente, a Maria Eduarda, ela caprichou. Tinha outros sons, efeitos sonoros, mas aí, por conta dos direitos, até tiveram que mudar. Mas, assim, o outro estava, assim, assustador. Eu fiquei com medo. Gente, então, assim, o objetivo dessa aula era que vocês pensassem que dá para usar a situação de criatividade para uma situação específica, né? No caso, para entretenimento, para os livros ou para uma atividade escolar. E agora, como atividade, eu deixo aí mão na massa. Eu não vou ler todas as etapas, mas eu quero que vocês pensem o seguinte: crie os podcasts de vocês, pense nessa situação. Será que se realmente nós fôssemos aí o nosso mundo fosse invadido, como seria a situação? Que legal, nossa, bacana. Então, e pensa no roteiro. Podcast, não é podcast, né? Não é invasão. Isso. Eu quero que vocês pensem no roteiro, na edição, na parte dos efeitos sonoros, porque assim, como eu falei, mesmo com a mudança que teve do efeito sonoro aí do trabalho da Maria Eduarda, ainda ficou incrível. Então, assim, dá para usar a criatividade, façam aí os textos de vocês e também envie para o seu professor, para os seus colegas nas redes sociais e também para a professora lá no Instagram, tá? Félix_Silene, tá? Foi um prazer, muito bom recebê-los aqui e refletimos hoje, então, sobre os impactos que a fake news podem causar, se for uma notícia falsa no sentido, mas também vimos que pode ter a parte de produção de conteúdo, sim, para a ficção, para entretenimento, para o lazer, tá? Então, essa foi a nossa aula. Muito obrigada, professor Mauro. As habilidades na tela aí também para vocês, tá? Muito obrigada, valeu muito. Até a próxima, 8º ano. Criem bastante podcasts, enviem lá para nós, tá?